O Instituto de Pesquisa Social, localizado em Frankfurt, era composto por pesquisadores sociais e filosóficos. Foi criado em 1923 e seus trabalhos eram sobre a história do socialismo e do movimento operário. 7 anos após a criação, Marx assume a direção. Assim, as pesquisas se voltaram exclusivamente para as obras de Karl Marx, resultando no início da teoria crítica. Entretanto, a transferência para Genebra e Nova York, por motivo dos pesquisadores serem judeus e o nazismo estar em ascensão, agregaram-se tanto como novos colaboradores como novas referências teóricas. Ao voltar a Frankfurt, mais um entra na direção, Theodor Adorno. Neste tempo, aparece a expressão Escola de Frankfurt, referindo-se à nova forma de pensamento. Adorno e Horkheimer, filósofos da Escola de Frankfurt, desenvolveram ao longo dos anos críticas ao pensamento científico e ao iluminismo. Assim, tornou-se necessário a elaboração de um conceito que pudesse explicar como o capital determina a cultura de massa e também a produção em série. A expressão indústria cultural foi usada pela primeira vez em 1947 no livro Dialética do Esclarecimento para explicar o fenômeno de cultura em massa. Segundo os autores, as massas não produziam cultura, mas elas eram produtos da indústria cultural. A indústria cultural apropria-se da arte e a transforma para atender às necessidades do capitalismo. Para que isso aconteça, é necessário misturar a cultura de elite com a cultura popular, de modo a tornar os cidadãos uma única massa que não tem individualidade e que anseia pelo consumo. Os cidadãos, então, passam a ser consumidores da própria cultura ao invés de produtores. A cultura de massa é uma propaganda daquilo que é vendido pelo sistema capitalista como padrão de vida. Ela leva os indivíduos da sociedade a adotarem comportamentos padronizados. Mas, para que possamos compreender completamente a indústria cultural, é necessário entender a transformação da cultura em mercadoria e dos produtos dessa em cultura de massa. Teoria crítica da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi um movimento filosófico, social e político. Nele pode-se ver uma das mais famosas tradições do marxismo. Uma das principais finalidades do Instituto foi estudar a dinâmica das mudanças sociais. A Escola de Frankfurt criou o pensamento filosófico conhecido como a teoria crítica. A teoria crítica visa criticar e mudar a sociedade como um todo, em contraste com a teoria tradicional, que visa somente a entender e explicar a sociedade. A teoria crítica é emancipatória. Ela busca criar uma sociedade racional e livre, que atenda às necessidades de todos. É nesse sentido que a teoria crítica é crítica. Ela objetiva revelar como a sociedade contemporânea capitalista manipula e domina a economia e a cultura. A teoria crítica procura entender as diversas formas por meio das quais vários grupos sociais são oprimidos. Ela examina as condições sociais a fim de revelar estruturas ocultas que auxiliam na opressão. A teoria crítica ensina que conhecimento é poder. Isso significa que entender as formas de opressão permite que providências sejam tomadas para mudá-las. O objetivo é promover mudanças positivas nas condições que afetam nossa vida. Adorno e Horkheimer perceberam que os meios de comunicação de massa eram uma afronta às ideias iluministas do século XVIII, visto que, para os iluministas, o progresso da razão e da tecnologia deveriam libertar o homem das crenças mitológicas e superstições em busca de uma sociedade mais livre e democrática. Os pensadores da escola de Frankfurt eram em sua maioria judeus, por isso, se viram alvos da campanha nazista dos anos 30, quando Hitler ascendeu ao poder. O nazismo chegou como o ápice de poder político e ideológico alemão. Seus ideais contaram com o apoio da propaganda em massa, transformando os meios de comunicação em instrumentos de propagação ideológica. O nazismo provava que a racionalidade técnica, entendida pelos iluministas como instrumento de libertação, era responsável pela escravização da sociedade moderna e pela alienação dos indivíduos quanto à noção de desigualdade. Um trabalhador, por exemplo, que em seu horário de lazer poderia ler bons livros, ir ao teatro e a concertos musicais, buscando tornar-se uma pessoa mais culta e engajada politicamente. Chega em sua casa e senta-se frente à TV, buscando esquecer os problemas de sua rotina e de sua casa. Embora simples, esse exemplo demonstra como a indústria cultural passa a exercer controle sobre a massa. Como resultado, ao invés de termos cidadãos conscientes, temos na verdade consumidores passivos. Esta alienação se dá por meio das propagandas que passam a influenciar o inconsciente desse trabalhador. Ela incentiva cada vez mais a compra de produtos desnecessários e faz com que esse trabalhador se esqueça da arte, da literatura, da música e etc., tornando uma memória distante de um povo que está sendo manipulado como marionetes.
A transformação da cultura em mercadoria. A indústria cultural determina os padrões de gosto, desejo e anseio das pessoas, cumprindo sua estratégia de controle social e variando-se dos meios de comunicação. Os receptores das mensagens, por sua vez, tornam-se vítimas dessa indústria e induzidos a adquirir produtos de baixa qualidade. Acabam tendo o comportamento moldado único e exclusivamente pelo e para o consumo. Na condição da produtora da ideologia dominante, a indústria cultural atribui o sentido a todo o sistema capitalista, contribuindo para falsear as relações entre os homens, bem como dos homens com a natureza, de tal forma que o resultado final constitui uma espécie de anti-iluminismo. A indústria cultural impediria a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e decidir conscientemente. O próprio tempo de ócio do homem é utilizado para a indústria cultural, com o objetivo de mecanizá-lo, mas apenas diversão e lazer ofertados pelos meios de comunicação.